Olá, olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do Milk Spot. Meu nome é Letícia Sereno, estou com Ana. Olá, pessoal! Hoje nosso episódio vai ser falando sobre gestão de pessoas e trouxemos a nossa convidada especial, Emanuele Alves. Eu peço que Emanuele, Manu, do RH, se apresente para nós. Bom, eu sou Manu do RH, né? Já fui Manu do leite, já fui Manu do caminhão, do transporte. Hoje eu sou Manu do RH. Há 5 anos eu trabalho somente com RH, porque eu entendo que todo negócio tem gente. E eu me considero gente que cuida de gente, administradora de formação, mas voltada para a gestão de pessoas e principalmente a parte de recrutamento e seleção. Manu, você já disse, né, que foi conhecida como Manu do leite, Manu do transporte. Então, fala um pouco, né, de como foi essa sua jornada e essa sua passagem no leite e no transporte, para que o pessoal consiga entender sua participação no agro. Bom, eu tenho 16 anos dedicados ao transporte de leite cru. Eu trabalhei com transporte rodoviário de cargas e transportei para a maioria das indústrias de leite do Brasil. Tanto o leite da fazenda para a fábrica, como transferência de fábrica para fábrica. Então, nessa época, eu fazia todo o recrutamento, treinamento dos motoristas, a parte também de teste de alizarol, de medição de tanques e o treinamento de atendimento em si, né? Mas mostrando sempre a importância da qualidade do transporte, porque eu entendo que o transporte é o elo mais frágil do leite hoje. O produtor, ele é muito bem visto e bem treinado. A fábrica faz a parte dela, mas o transporte fica meio perdido e ele é o responsável por acabar com a qualidade que o produtor coloca no leite, se não for bem treinado. Exatamente. Manu, fala um pouquinho de Manu da infância, da juventude, até chegar a Manu que é hoje, para a gente conhecer um pouco da sua história. Manu da infância, sempre foi uma menina muito quieta, muito tímida, uma menina que para falar precisavam brigar comigo, porque eu tinha vergonha. E aí, aos 16 anos, eu fui morar em Recife e tive que me virar sozinha, né? Então, quando a gente é mais um na multidão, a gente tem que aprender a falar. E aí, eu fui estudar em Recife porque eu não queria ser dona de casa. Eu nunca tive o sonho de ser dona de casa. Eu sempre tive o sonho de ganhar meu dinheiro, de ter no futuro uma família e um casamento que se firmasse pelo sentimento e não por uma necessidade. Então, eu precisava ganhar o meu dinheiro. E eu fui para Recife com o intuito de fazer medicina, só que descobri que eu não queria, eu não tinha vocação nenhuma para medicina, eu morro de medo de sangue, não aguento sentir dor, não aguento ver ninguém sofrendo, mas descobri que o meu cuidar de gente era cuidar de pessoas. E aí, nas vésperas do vestibular, procurei a psicóloga do colégio, disse que não queria mais fazer medicina, ela disse, o único curso que você faz e você trabalha em qualquer área é a administração. E aí o curso de administração, né? Ou você não sabe o que quer da vida, ou você não quer nada com a vida. Depois que eu cursei, eu me encontrei e hoje eu faria administração novamente, quantas vezes fosse necessário. Mas essa é Manu antes da vida profissional. E quem é Manu depois da vida profissional? Manu, depois da vida profissional, é uma menina que começou a trabalhar numa profissão masculina aos 25 anos. Eu venho de uma educação machista e eu tinha muita vontade de mandar num monte de homem para compensar um pouco, né? E aí eu comecei a trabalhar na transportadora e o meu pai, ele tinha uma forma de gerir diferente do que eu achava correto. Antigamente era mais chefe do que líder, né? E aí quando eu cheguei ele dizia assim, você falando mansinho desse jeito ninguém vai lhe respeitar. E aí eu fiz um trato com ele. Eu digo, vamos fazer assim? Deixa eu tentar do meu jeito. Se eu não conseguir, eu faço do jeito do senhor. E com poucos dias ele dizia, vem que só quem resolve é tu. E aí eu consegui, graças a Deus, eu cheguei a liderar 150 pessoas espalhadas no Brasil. Formei muitas pessoas e sou muito grata quando eu ouço eles até hoje dizerem, patroa, a senhora foi quem me ensinou a ser um profissional. Eu sou o que sou hoje porque a senhora me ensinou, a senhora me guiou. Isso é muito gratificante. Manu falou da questão de liderar, né, de estar num ambiente que é
a maioria dos atores naquele cenário são homens, né? Então, nessa cadeia do leite, a gente sabe que tem os produtores, que em sua maioria são homens, nas indústrias, a sua maioria são homens, e o transporte também, né? Então, como era para a Manu, né, tá atuando dentro desse cenário, né, em que ela precisava equilibrar ali em vários setores. Então, a gente sabe que a linguagem, a forma de comunicação, ela vai precisar ter essa adaptação. Então, como era que você fazia para conseguir se sair bem nesses vários aspectos? Bom, ocupar uma posição masculina e muitas vezes fora do nosso habitat, que muitas vezes eu estive fora do Nordeste, a gente tem que ser cada dia melhor. A gente tem que, para estar realmente diante de algo que não é muito natural para a gente tem que tentar ser o melhor possível. E aí é o que eu sempre quis fazer. Eu sempre procurei ser o melhor no que eu estava fazendo, trazendo a firmeza que era necessário para poder liderar essa turma, mas ao mesmo tempo trazendo um pouco dessa liderança materna, do cuidar, do ouvir, do entender a necessidade do outro, do atender a necessidade deles quando era possível. E quando eu precisava, eu nunca recebi um não. Estar disponível, essa liderança porta aberta mesmo, de todo mundo saber que podia chegar perto de mim. E aí eu acabei de lembrar de um momento em que eu tinha um consultor de um sistema de manutenção, ele estava implantando esse sistema. E quando eu chegava nas outras unidades, como eu não passava muito tempo, fazia fila para falar comigo. Todo mundo queria falar comigo para contar o que estava acontecendo. E essa pessoa chegou para mim e disse: Manu, você perde muito tempo com seus funcionários. E aí eu olhei para ele e eu digo: você não sabe o quanto eu ganho ouvindo eles. Né? E sempre foi assim. E falando na dor, né, de ser mulher, ser mãe já nesse momento, e esposa e dona de casa, eu tinha muitas vezes que abrir mão de momentos com meus filhos, de momentos importantes com a minha família, mas se eu queria um reconhecimento dentro de algo que precisava dessa dedicação, eu fiz enquanto foi necessário, o melhor que eu podia. Saindo do leite um pouquinho, quando você geriu tantos homens e a logística também é bem dificultosa, principalmente por conta das rodovias que a gente enfrenta vários problemas também, né? E ainda mais quando se vai para uma fazenda ali. Quando você decidiu, não, sei que o caminho foi traçado para que você saísse desse. Quando foi que você decidiu que ia trabalhar com gestão de pessoas, com RH? Eu descobri que eu trabalhava com RH, gestão de pessoas, desde o começo mesmo sem sentir, porque eu era responsável por recrutamento de toda a equipe em todas as unidades. Treinamento, desenvolvimento e demissão. Eu sempre fiz, quem fazia esse processo todo era eu. Mas os meus filhos foram crescendo e aí aconteceu um episódio quando o meu caçula tinha 6 meses, que eu estava no sul da Bahia e eu pedi para meu marido ligar o Skype para eu vê-lo. E meu bebê deu os braços para o computador. Eu tinha 38 anos, eu passava 20 dias em casa e 10 dias viajando todo mês. E nesse momento eu entendi que era hora de mudar. Eu precisaria priorizar o que era prioridade para mim, que era a minha família. E aí eu comecei a montar uma estratégia de mudança, porque não dá para a gente fazer uma transição de carreira do dia para a noite, né? Então, de 38 a 40 anos, eu fui tentando entender o que era que eu poderia fazer e eu procurava outra coisa e eu não achava. E aí eu entendi que o que eu tinha feito a vida inteira era gestão de pessoas. E aí eu comecei a tramitar por essa área e, de repente, eu deixei o leite, o transporte rodoviário de cargas e passei, desde 2018, a trabalhar somente com RH. Essa logística de trabalhar, né, somente com RH, você acha que mudou muito, né, em relação à forma como você já trabalhava antes? Porque você disse que já fazia toda a parte de recrutamento, de treinamento.
você levando para a sua parte prática hoje, né? Você faz essa parte em vários tipos de segmento de empresa. Mas você acredita que teve uma mudança muito drástica na sua carreira em relação a isso? Eu passei a entender que eu poderia levar para outras empresas o que eu sofri, porque eu não tinha ninguém para me ensinar quando eu ainda não tinha experiência. Hoje, o meu público-alvo são empresas de pequeno e médio porte que não têm um RH robusto. Então, para algumas empresas, eu sou a gestora de RH. Para outras empresas, eu apenas faço recrutamento e seleção. Para outras empresas, eu dou treinamento. Mas, para que eu iniciasse isso, eu entendi que eu tinha uma dor muito grande enquanto empresa de encontrar pessoas para recrutar. Eu precisava da agência do trabalho e eu não tinha suporte. Abria vagas e eu não recebia pessoas no perfil. E aí, hoje, o que eu faço, e o que eu acho que faz uma grande diferença para os meus clientes é encontrar a pessoa que eles querem, ter essa pessoa para que eles coloquem naquele lugar. Naquele cargo, né? É. A gente vê, principalmente na nossa área, quando a gente vai para dentro de um laticínio, a gente vê que muitos ainda não têm essa percepção que precisam gerir pessoas. E eles sempre falam do maior problema que encontram, que são pessoas. Mas pessoas que não recebem um treinamento, que não são capacitadas para aquele serviço, que são pegas aleatoriamente, né, para trabalhar ali. Então, a gente sente muito essa falta, mas que bom também que em algumas empresas eles já estão com essa percepção e já estão tentando implementar. Quando não, já tem algumas com RH implementado, tudo. E a gente nota visivelmente a diferença da estrutura da empresa quando se tem setores onde cada um tem sua função. Então, a gente sente muito essa falta, porque a gente vê que tem lacunas ali, que se existissem pessoas ali que fizessem aquele serviço de treinamento, de ouvir, de escutar o funcionário. De identificar, né? Se aquele as falhas, profissional, né? ele é capacitado. Ele é apto para aquela Isso. função que ele está, porque às vezes ele está ali como mestre queijeiro, ele está ali como um diretor, sei lá, e ele não é apto para aquela função. Talvez ele desenvolvesse uma função, a outra função com melhor aptidão e entregasse mais para a empresa do que ele entrega hoje, né? Um dos trabalhos que eu faço e uma das orientações que eu dou também é que a gente não pode promover uma pessoa para liderar só porque ele é um bom operacional. Na maioria das vezes isso acontece. A empresa ela não tem o preparo de ir lá identificar se aquela pessoa tem as características de liderança e ela termina perdendo um bom operacional e essa pessoa pode não ser um bom líder. E esse trabalho a gente faz tanto quando vai recrutar a pessoa, né? Porque aí a empresa ela descreve o perfil e a gente vai buscar, inclusive tentando entender se aquela pessoa tem a ver com a cultura da empresa, que é muito importante. Muito, porque se ela está destoada ali e ela não tem o mesmo propósito, ela não vai alavancar junto. Exatamente. E a outra coisa é fazer um trabalho de entender se a pessoa está bem onde ela está. Na gestão de pessoas antigas, costumava-se fazer o seguinte: aquela pessoa estava me dando trabalho por castigo, eu botava ela para fazer uma coisa que ela não gostava. Sim. Os gestores antigos faziam isso e eu presenciei isso muitas vezes. Ainda se faz, né? E um dos trabalhos que eu faço é de chegar, conhecer todas as lideranças da empresa, tentar identificar o perfil de todas elas e entender se elas estão no lugar certo. É a história do quebra-cabeça mesmo. Pessoa certa no lugar certo. Porque o que eu acredito é que as pessoas certas, as pessoas felizes e satisfeitas no que estão fazendo, elas produzem melhor, com mais qualidade e gastando menos energia. Com certeza. E assim, é incrível poder observar, né, o quanto hoje essa questão de gerir pessoas tem ficado cada vez mais nítido, né, nos estabelecimentos por onde a gente passa, né? Como Letícia comentou, é muito comum a gente ver o pessoal comentando, não tem mão de obra qualificada, a gente tem uma dificuldade muito grande em reter a mão de obra aqui. Mas será que realmente a dificuldade é não encontrar essa mão de obra qualificada ou se está buscando no lugar errado as pessoas erradas, né? Então, nos últimos episódios que a gente teve,
todos os convidados falaram da mesma coisa, da importância de gerir pessoas. Então, além da gente saber onde colocar essas pessoas, a gente também precisa saber quem serão os líderes dessas pessoas, né? Então, para fazer essa identificação de liderança, né? Como é o trabalho que você faz? Então, por exemplo, hoje eu e Letícia, nós temos uma empresa, nós somos as líderes. Mas será que nós hoje temos o perfil para estar liderando? Né? Então, como seria esse processo para que a gente conseguisse fazer com que nossa equipe desenvolvesse de uma maneira melhor? É, novamente, a pessoa certa no lugar certo. Hoje eu uso algumas ferramentas, como eu não sou psicóloga, eu tenho parceria com alguns psicólogos. Aí eles aplicam alguns testes e a gente vai identificar quais são as características. E a gente vai entender, por exemplo, se você tem uma aptidão maior para liderar processos, para liderar pessoas, para a área comercial. Porque quando a gente é empreendedor, a gente tem que saber um pouco de tudo. Sim. Mas a gente tem habilidades maiores para algumas coisas. Então, às vezes, a pessoa que é mais política, ela tem que vai ser direcionada para o relacionamento com o cliente. Aquela pessoa que ouve mais, que tem uma sensibilidade maior, de entender que aquele funcionário não chegou bem. Às vezes ele não quer que você resolva o problema dele, ele só quer que você pergunte se ele está bem. Quer que ele seja notado que naquele momento ele não está bem. Então, a gente faz um trabalho voltado para a aplicação de testes e um acompanhamento, se for necessário, para que a gente faça o organograma da empresa, quem vai fazer o quê, descrição de cargos e salários, a gente já faz também, para que cada um ocupe o seu papel. Lógico que vocês duas trabalhando juntas, no dia que uma estiver ausente, a outra vai fazer o que não tem tanta habilidade, mas que sabe fazer. Mas que sabe, né? Que a gente precisa saber tudo. A gente precisa saber de tudo um pouco, mas Exato. tem algumas áreas que você domina mais, que E aí você gasta menos energia do que outra pessoa. Exatamente. Então, é bem importante você saber onde você está e qual sua habilidade, de fato, né? E aí é o autoconhecimento. E assim, é importante você reconhecer, né? Saber reconhecer e saber direcionar, né? Então, dizer assim, ó, Letícia, eu não consigo fazer isso com tanta habilidade quanto você. Exato. Né? E aí você não consegue fazer isso com tanta habilidade quanto eu. Vamos separar essas atividades, né? Então, fica mais fácil para eu gerir a empresa, né? Até no trato com os colaboradores, né? Aí eu demando muita energia para conversar com o colaborador, não é muito, eu sou mais, né, do bastidor. Então, saber fazer esse jogo de cintura é muito importante dentro da empresa, né? Então, como você aconselharia, né, quem está saindo agora da universidade, quem vai começar a empreender, quem é do agro, que quer começar, né, no mercado de trabalho, quais seriam os conselhos que você daria para esses profissionais? Eu costumo dizer que a gente precisa primeiro entender se tem espírito empreendedor. Né? Quando eu saio de um curso técnico, mais técnico, mesmo que seja uma graduação, mas uma formação mais técnica, que é uma coisa que eu brigo muito, eu digo que todo curso, não porque a administração é maravilhosa, né, que ensina a gente sobre gestão, mas todo negócio precisa de gestão. Tudo. Né? Então, se eu não sei gerir, se eu não tenho noções de como gerir um negócio, como é que eu vou colocar o meu negócio para andar? Tem pessoas que nasceram para empreender. Tem pessoas que nasceram para fazer o seu trabalho mais técnico. Então, primeiro descobrir se essa pessoa tem habilidade técnica ou não, ou de empreendedor ou não. E aí eu tenho um exemplo na minha frente, que alguns anos atrás, nem sei, já perdi a conta, mas Ana chegou para mim, recém-formada em veterinária, e meio sem saber, meio sem rumo. Muito chateada porque não tinha passado por uma seleção num órgão público. E o que eu disse a ela foi, olha, você pode fazer sozinha, né? Foi exatamente isso. Eu costumo dizer que só voa quem confia nas próprias asas, né? E a gente, para confiar nas asas da gente, a gente tem que ter musculatura. E o que é essa musculatura? É meu conhecimento, é minha vontade, é minha garra. E ela ri, porque eu digo, ela tá com medo, vai com medo mesmo. Para mim, estar aqui hoje, sentada, gravando um podcast, dói, porque eu tenho medo das câmeras. Mas eu venho.
Eu encaro os meus medos. Então, a gente sai da faculdade, ninguém sai da faculdade pronto. Todo mundo muito cru, né? É. Eu costumo dizer também que eu não tenho muito medo, não, das coisas assim. Não sou metida. Eu sou meio que ousada. Mas não por querer, porque é igual você falou, tem muitas coisas que você vai com muito medo. Mas se você não for, você não vai conseguir. Você nunca vai saber se você teria conseguido. Ah, não, tentei, mas não consegui, mas eu tentei. Eu demorei um pouco, né, a ter esse start de dizer assim, eu vou fazer, né? É tanto que nessa seleção que eu me inscrevi para fazer com o Manu, era para uma vaga de qualidade no laticínio e eu não vou esquecer nunca do dia que eu fui fazer a seleção com ela. E quando eu cheguei, ela disse, oxe, é tu que vai fazer a seleção para essa vaga? Eu disse, é. E quando a gente foi conversando, né, ela perguntou, ela disse, por que você está se prendendo nesse lugar que não é seu? Só que até aquele momento, eu tinha sido, vamos dizer assim, programada, né, a palavra não seria essa, mas eu tinha sido programada para passar naquele concurso. É como se até aquele momento, aquele era o concurso da minha vida. Então, todas as soluções da minha vida tinham ido por água abaixo, porque naquele momento eu não entrei na lista de vagas, né? Eu fui classificada, mas não entrei na lista de vagas. E eu agradeço todos os dias a Deus por não ter entrado naquela lista de vagas. Porque a partir daquele momento, minha vida virou 360, né? Eu sou medrosa. Diferente de Letícia, né, que ela é mais ousada, às vezes eu quero fazer uma coisa e fico com medo, mas eu faço o quê? Eu ligo para as pessoas que são mais ousadas. Eu mando uma mensagem para a Manu, né, como foi a ideia do podcast, que a gente pensou, Letícia, bora fazer. A gente ligou para a Manu, Manu, a gente está pensando em fazer isso, então vamos fazer logo, né? Porque é preciso a gente ter esse, né? Vamos tentar, vamos ver o que é que acontece. Para mim também é difícil estar aqui na frente das câmeras falando. Só que é importante a gente fazer com que a nossa voz chegue a lugares diferentes, né? Então, é isso, né? É tentar. É melhor se arrepender do que fez do que nunca saber se teria dado certo. Desde muito nova, Letícia, agora lembrando de você ter perguntado pela minha infância, eu nunca tive medo do não. Porque o não eu já tinha garantido. Né? Eu sempre dizia isso. E aí, quando queria eu vou uma atrás coisa... do sim. O não já tenho, de cara eu já tenho um não. Igual na faculdade, na universidade, a gente tem um amigo em comum que você conhece, que é Mona Lisa, e na faculdade eu sempre dou esse exemplo, né? Porque ela sempre desistia de ir para a prova antes de fazer. Não vai dar certo. Disse, menina, que tirar já tá bom, porque diminui para a próxima, deixa de ser bestalhada, né? E eu gosto muito. E eu acho que Deus bota muito. Eu acho, não, eu tenho certeza. Deus bota muito as pessoas certas na hora certa, porque ele sabe que eu tenho esse incentivo, eu tenho essa característica de sempre que uma pessoa chega, de colocar ela para cima, de tentar, pelo menos. Sim. Mas quando ela chegava dizendo que não ia conseguir, eu disse, minha filha, o zero a gente tenta um, dois, o meio que for, já junta com mais um pedaço lá na frente e a gente consegue. Porque eu não sou muito de desistir antes de tentar. Eu acho que tudo que eu quis, eu tentei. Até hoje. Eu tinha muita vontade de trabalhar com essa parte de responsabilidade técnica, só que nunca tinha aparecido a oportunidade. E eu sempre... Eu trabalhava com animais e trabalho ainda se for necessário. Nunca cuspi para cima, Deus me livre. Mas não era aquela coisa apaixonante que eu saía de casa 4 horas da manhã com vontade, sabe? Que chego meia-noite, mas eu chego satisfeita, eu chego cheia de história para contar, porque o que eu faço hoje é o que eu amo. Então eu não tinha esse entusiasmo. Então hoje eu acho que eu me encontrei. Hoje eu sou extremamente feliz com o que eu faço. Então, se eu puder também incentivar pessoas a se encontrarem e a fazer com que elas não desistam antes de tentar, eu vou fazer. Eu acho que é o papel da gente aqui na Terra. Se não for para ajudar pessoas, eu não sei o que a gente está fazendo aqui. Essa questão que você falou do gostar do que faz, é o que faz diferença no final. Eu estava na época do leite, me lembro, não sei se já contei até a Ana esse episódio. Eu tenho uma amiga que é juíza, e aí, vida de juiz, vocês já sabem, né? Tranquilex.
Pelo menos segurança ela tem sobrando. E ela veio tirar férias de uma juíza daqui de Garanhuns e ficou na minha casa, amigas de infância. E foi na época da chuva de 2016, depois da seca. Nessa época, eu passei 45 noites sem dormir uma noite completa, porque toda noite atolava caminhão, toda noite tinha bronca. E eu só, se eu precisasse acordar 10 vezes à noite, eu acordava 10 vezes para resolver o problema. E a gente estava trabalhando na mesa, eu com meu computador e meus papéis de os CDLs, agora eu me lembrei o nome, do leite, e ela com os processos dela e a gente conversando. E madrugada adentro, com o passar do tempo, ela olhou para mim e disse, amiga, tu reclama, mas tu ama o que tu faz. Aí disse a mim, eu não trocaria meu trabalho hoje, porque realmente eu não vou encontrar em outro lugar o que eu tenho. Mas hoje eu sou paga para decidir quem mente menos. Eu não sou paga para fazer o que eu aprendi a fazer. E tem hora, eu já tive muitas vezes vontade de mudar. Hoje eu já sosseguei. Mas te ver trabalhar dá gosto. Porque tu faz que parece que tu tá brincando. E a gente sabe, a gente que vem do leite, do agro, o leite é difícil. É 365 dias do ano, 24 horas por dia. Vaca não tem feriado, né? Nem mais na Sexta-feira Santa, que as bichinhas Não. antigamente descansavam na sexta-feira, agora nem isso. Deixava, mas agora dá mastite, dá tudo. Daí Exatamente. todas as ites, aí ninguém deixa A mais. fábrica tem que rodar, tem Tem. que entrar leite na fábrica. E aí é o que eu digo, a gente tem que gostar do que faz, não é só fazer o que gosta, porque a gente é adulto A gente e a faz... gente não só faz o que gosta, mas a gente tem que pelo menos gostar do que faz. Aquela história que a gente escuta muito na universidade, né? Trabalhe com o que você gosta, que você não vai trabalhar um dia. É mentira, minha gente. Você vai trabalhar. A diferença é que o dia vai ser cansativo, vai ser estressante, mas quando você chegar em casa, que você tomar banho, descansar, você vai dizer, poxa, hoje foi proveitoso, hoje o dia rendeu, hoje deu certo. Então, é essa sensação que a gente tem que levar. A gente vai trabalhar. A gente vai se cansar. Não é porque a gente sai 4 horas da manhã que a gente sai 4 horas da manhã toda vez sorrindo, não. Tem horas que a gente sai 4 horas da manhã com raiva, irritado, né? Tem dias que a gente sai e volta para casa super estressada. Mas é diferente. No outro dia a gente quer fazer de novo. É o prazer de resolver o problema, é o prazer de conseguir Não se aquilo tem que a gente maior. não sabia se ia dar certo e deu. Não né? tem maior prazer no mundo do que você conseguir resolver um problema de um cliente, como é o nosso caso. E ele manda um obrigado, igual aconteceu ontem. Então, eu acho que é muito satisfatório quando alguém liga para você e faz: minha veterinária, você é a melhor. Não que a gente tome isso como verdade. A gente tá sempre tentando melhorar de fato, porque eu acho que a gente não é melhor do que ninguém, a gente não sabe mais do que ninguém. É tanto que todo dia a gente senta para estudar, porque todo dia tem um novo desafio e a gente tá sendo paga para solucionar problemas. Mas não é só sobre o dinheiro. Não, às vezes a gente compra problemas que não são nossos. Não é só sobre o O dinheiro. dinheiro é só consequência, É do que consequência. se faz bem feito, do que se faz com vontade. É o que você disse, é o que eu digo. Eu digo, a gente trabalha, é necessário que a gente trabalhe, porque senão a gente não vai ter o que a gente quer. Mas se a gente trabalha naquilo ali e aquilo é proveitoso, a gente é pago para resolver problema. Se eu não estou ali para resolver problema, eu não fiz nada. Se eu estou lá esperando o tempo passar para eu receber meu salário no final do mês, aquela pessoa, ou ela é uma pessoa muito frustrada, porque está fazendo algo que odeia fazer, e eu já trabalhei numa empresa que eu não gostava, e parecia que eu estava indo para o inferno. Você já acorda A sem querer. sensação é essa, né? Era um estágio, era uma besteira de faculdade, mas eu odiava. E parecia que eu estava indo para o inferno. Ao mesmo tempo, eu tive experiência, a minha primeira experiência de trabalho foi um estágio no INSS, no setor de orçamento. Eu tinha acabado de entrar na faculdade, tinha 18 anos. E por mais que aquilo ali fosse algo que eu nem soubesse que eu gostava, eu tive uma líder, uma gestora fantástica, que foi eu digo que ela é minha madrinha na profissão. Ainda hoje nós somos amigas.
Para mim, ela é minha mãe profissional. E eu amava. Eu tinha que trabalhar 4 horas, eu ficava 6. Eu saía da faculdade e eu ia para lá. E ficava até o final do expediente. Ela dizia, vai embora. Eu dizia, não, não vou não. Eu só vou quando terminar. Me arrumo mais coisa. E a importância do resultado de um trabalho bem feito, ainda muito jovem, naquela época, né? Não vou dizer qual era a época, para o povo não identificar a minha idade, é que eu não escondo, mas estagiário não tinha direito a nada. Né? A gente brincava e dizia que era escraviário. E essa minha chefe, ela chegava, depois de 6 meses de trabalho, ela sabia que eu era de Garanhuns, eu moro em Recife, ela disse, Manu, tu quer 15 dias de férias? Ave Maria, era um sonho, né? Vim para casa nas férias, quero, mas eu posso. Ela disse, a gente vai fazer o seguinte, eu vou tirar férias e você vai me cobrir nas minhas férias. E no setor tinha outros servidores de anos de casa. Mas ela confiou a mim fazer o trabalho dela. A parte de processos toda era eu que fazia. E o tempo que eu passei lá, os 2 anos que eu passei, eu tinha férias. E eu trouxe muito para a minha vida de trabalho esse exemplo dela, uma pessoa no serviço público, que normalmente não tem perfil de empresa privada, né? Que a gente chega no serviço público e é aquela canseira. E ela era aquela pessoa que queria fazer acontecer. E foi com ela que eu aprendi muita coisa do fazer acontecer. E foi com ela que eu aprendi também muita coisa de ser mulher e poder ser melhor no que você faz. Não porque eu estou me comparando com os homens, porque eu estou me comparando comigo e eu posso ser o melhor que eu posso ser. Sim. E assim, é importante essa questão que você falou da proatividade, né? Então, hoje, tendo essa visão empreendedora, você começa a ver que você é pago para solucionar problemas. Só que além de ser paga para solucionar problemas, eu antecipo problemas. Eu não quero que o meu cliente tenha problemas. Então, eu chego com ele, para ele com soluções que às vezes ele nem imagina que ele precisa, né? Então, é realmente esse perfil de serviço que hoje a gente tem que oferecer para o cliente, seja ele do setor que for, né? Então, isso de você estar antecipando os problemas, de você ser proativo, é fundamental no mercado de trabalho. Então, é uma chavezinha que a gente precisa acender para estar fazendo isso, mas a gente só consegue fazer isso quando a gente gosta do que a gente faz. Totalmente. Concordo com você em gênero, número e grau. Se eu não gosto, eu vou gastar muita energia, eu não vou conseguir dar o melhor que eu tenho. Não, e você não consegue antecipar. Letícia falou em oportunidades. E eu escutei também de uma pessoa que quando a oportunidade chega no colo da gente, é porque a gente tem condição de fazer. E aí tem gente que às vezes diz, mas fulano tem oportunidade, eu não tenho oportunidade. Às vezes a oportunidade bateu na porta da pessoa e ela não abriu. E ela não teve coragem de encarar as dificuldades de quando a gente tenta fazer uma coisa. Porque a vida não é um mar de rosas, né? A gente traça um plano, tem um negocinho na internet que eu acho bonitinho. Você traça um plano, aí tá ali, uma linha reta, né? Aí, na vida real, aí você faz assim, aí você vai e volta. Às vezes você tem que dar 2 passos para trás para dar uma para frente. Mas sempre que as oportunidades chegarem para qualquer um de vocês, abracem. Se chegou é porque você tem condição de fazer. O que você não sabe direito, vai lá e aprende. Ninguém nasce sabendo, né? Não. Ninguém nasce pronto. Exatamente. Falando em oportunidade também, tem algumas que a gente procura. Sim, pode cavar as A gente oportunidades. cria. A gente cria, a gente procura, a gente busca, porque vai fazer 1 ano em janeiro que eu acho que eu comecei a trabalhar com responsabilidade técnica com os meninos, mas já tem 2 que eu tentava, mandava mensagem, ninguém me respondia, mandava mensagem. É Mas porque eu não era a queria, hora mas certa. eu queria. Mas não desistiu. Vez ou outra, passava 2, 3 meses, eu mandava, e aí, tá precisando de alguma coisa? E aí, doutor, tá precisando de alguma coisa? Certo dia, aconteceu. E quando aconteceu, Quando aconteceu, aconteceu da melhor forma. Foi na hora que Deus escolheu, foi na hora que eu tava com maturidade para agarrar aquilo ali e fazer a oportunidade da minha vida, talvez seja agora nesse momento. A gente nunca pode falar muito a muito longo prazo, mas eu creio que eu
permaneça nisso até não migrar de carreira também, porque eu acho que a gente está sempre em movimento e pode surgir outras oportunidades, a gente pode sair também disso, mas enquanto eu viver isso, eu vou dar o meu melhor. Eu vou fazer o meu melhor para que eu entregue sempre soluções para os meus clientes e vive em harmonia com todo mundo ali. Eu acho que se a gente consegue entregar o nosso melhor e se dedicar, a gente vai ter um reconhecimento que a gente merece. E não viver de comparação, igual você falou. Não vou ser. Eu não tô me comparando a ninguém, não tô me comparando a um homem, não tô me comparando a uma mulher. Eu tô querendo ser o meu melhor. Tô querendo dar o meu melhor. E é importante a gente também pensar, né, nessa questão de dar o melhor e que é necessário a gente aprender várias habilidades, né? Então, é aquilo que a gente falou, a gente tem que parar para estudar, né? Então, hoje a gente tem o hábito de parar para estudar, mas a gente não estuda só a legislação. A gente precisa entender do marketing, a gente precisa entender da legislação, a gente precisa entender da gestão de pessoas, a gente precisa entender de uma série de coisas que envolvem além do que a gente é preparado dentro da universidade de forma técnica, né? Então, isso é importante também a gente ter esse dimensionamento, que é macro, né? A gente sair do micro e a gente ter essa expansão desse olhar. Então, isso hoje faz com que eu consiga me sentir uma profissional melhor. Antes eu não conseguia ter essa visão porque eu não conseguia enxergar essa necessidade de estudar outras áreas. Eu achava que eu só precisava estudar legislação. Então, se eu chegar no cliente e falar que o rótulo dele tem que ter 2 centímetros e 3 centímetros no selo, é o fundamental, porque é o que está escrito na legislação, mas não é. Eu preciso ter uma noção sobre cores, porque vai estar lá no rótulo e eu vou dizer, olha, isso aqui não está dando certo, porque não vai conversar com o que o seu público espera, né? Então, isso também é importante, a gente ter essa visão diferenciada. Para todos os profissionais, principalmente para quem está saindo agora das universidades, um recadinho: ninguém vai poder parar de estudar nunca mais. Né? Ilusão, a gente Até tinha. morrer, agora a gente vai ter que estudar. Talvez as gerações anteriores a gente tenham tido esse privilégio de poder parar de estudar quando terminaram a faculdade, quando terminaram o curso. Agora, não mais. A não ser que queiram parar de trabalhar, né? Porque É porque agora a gente até vai ter que reaprender a fazer a mesma coisa de uma forma diferente. Vocês podem ser veterinárias trabalhando com qualidade até ficarem velhinhas, mas vocês daqui para lá vão ter que aprender muita coisa nova. Hoje a gente fala, hoje o meu sistema, ele é cheio de IA. Sim. Eu sou uma empresa onde eu trabalho sozinha. Eu faço 100% do trabalho. Do atendimento ao candidato, atendimento ao cliente, todo o processo de recrutamento e seleção. E todos os outros processos. Então, eu trabalho sozinha. Eu tenho um sistema que ele vai lá. A RHF hoje está com um sistema melhor, com o maior banco de currículos do Brasil, onde a gente tem um acesso a profissionais qualificados daqui e do Brasil inteiro. Eu tenho feito muito intercâmbio, trazido gente de fora para trabalhar em empresas de Garanhuns, porque às vezes as pessoas daqui têm a qualificação, mas não têm a experiência ainda que precisa. E que quem está fazendo isso, me ajudando, é a inteligência artificial. Em 2018, eu já trabalhava em home office, porque eu tinha um peso de compensar o tempo que eu tinha passado longe da minha família, eu fiquei trabalhando em casa. Quando a pandemia chegou, eu já estava tranquila. adaptada. Eu já trabalhava, já fazia entrevista online, eu já tinha o que a pandemia trouxe para você fazer. Mas a gente tem que estar aberto para o novo. Tem que aprender. Aprender e aprender. E de tudo, De tudo. né? Porque se você não abre sua cabeça para entender o seu cliente, você não vai atender ele da mesma forma, da melhor forma. Você não vai fazer a diferença, que é o que a gente precisa fazer. E aí eu tenho que conhecer a minha realidade e a realidade do outro. Estudar até morrer, tá? Entendi já. Né? Mas Também vai não precisa fazer doutorado, pós-doutorado, Não, aí eu vou parar no né? doutorado. A gente pode aprender assim, sem precisar de muita coisa. Tá certo.
Mas sempre, a gente tá sempre em movimento, né? Então não pode parar. E a gente aprende todo dia também com as Com as pessoas. pessoas. A gente senta aqui, a gente aprende um pouquinho da experiência que Manu tem de vida. A gente senta com um senhorzinho tomando um café que puxa a conversa e que fala que conheceu seu avô, que conheceu fulaninho, que naquela época era daquela forma. E a gente vê que em cada mesa de conversa também dá sim para se aprender, não é só no livro. A gente aprende muito na prática. A gente aprende a tratar pessoas, a gente aprende a como lidar com algumas. Algumas são mais difíceis, outras mais fáceis. A gente tem esse jogo de cintura de se portar e de tratar pessoas. Porque eu acho que toda vez que a gente senta, a gente tira algum aprendizado ali daquela Sim. conversa, daquela sentadinha ali com o café. Eu costumo dizer que eu não conseguiria fazer o que eu faço hoje se eu não tivesse passado pela experiência de 16 anos no leite. Ali eu aprendi a lidar com o cliente, ali eu aprendi a lidar com o produtor, ali eu aprendi Essa semana eu estava lembrando da primeira vez que eu tive que falar, que dar um treinamento. Era até onde eu sabia, eu ia dar um treinamento para os meus motoristas e eu já estava acostumada. De repente dizem os diretores da fábrica vão assistir o treinamento. E eu tive vontade de chorar, tive vontade de correr. E aí chegou um anjo, que Deus sempre coloca uns anjos na vida da gente, e olhou para mim e disse assim: Manu, é o que você sabe fazer. Não se intimide com quem está lhe assistindo. É você quem sabe. Você só vai mostrar para outras pessoas. Quando eu brinco de ter medo da câmera, na verdade eu não acho que o medo não é da câmera, é de quem vai estar do outro lado da câmera. Mas eu vivo me arriscando. Quem não gostar, não assista, né? É. Não tem livre-arbítrio, né? Assiste quem gostar do Mas a gente está conteúdo. sempre aprendendo. Sempre. Do estagiário, né? Em administração, a gente tem um caso, um case que contam assim para todo estudante de administração. Dizem que estavam à mesa, como a gente está dos CEOs, né? Tentando entender o que era que fazia para vender mais pasta de dente. E a menininha da limpeza estava aqui, fazendo a limpeza, e ele lá, porque faz isso, porque faz aquilo, um monte de ideia. Aí, com o tempo, a menininha se incomodou, ela tinha uma ideia, perguntou se podia falar, e deixaram ela falar. Ela disse: por que vocês não abrem um buraco da pasta de dente? Vocês notaram que antigamente a pasta de dente era bem pequenininha, você apertava, botava força para sair a pasta? Vocês são desse tempo? Era assim antigamente. Hoje, se você der um toquezinho, já sai a pasta todinha. Graças a essa menina. Se é lenda, eu não sei, mas me contaram na faculdade. E funcionou, né? Às Né? vezes você negligencia e faz, que ideia boba. Mas será que é boba mesmo, né? Às vezes você se cala e faz, eu vou falar isso não, porque eu acho que é muito imbecil Ou eu o meu não vou pensamento. perguntar, né? Ou então não vou Não perguntar, vou porque eu acho que é perguntar. muito besta essa minha Porque pergunta. todo mundo vai saber sobre isso, só eu que não vou saber e vou ser julgada. Quantas vezes você não pensou isso na universidade? E essa humildade do não saber, ela tem que estar, inclusive, na liderança. A gente não sabe tudo. A gente nunca vai saber tudo, ninguém. Então, às vezes, alguém pergunta uma coisa a gente que a gente acha que tinha que saber, e de repente, quando eu digo assim, eu não sei não, mas eu vou procurar a resposta para você, ao invés de eu estar afastando aquela pessoa de trazer dela para perto, porque ela sabe que eu Sim. sou um ser humano normal e falho e que não sei de tudo, Não sei. né? E isso faz muita diferença hoje nos líderes que estão nas empresas, a humildade e o saber ouvir. Acho que humildade cabe em todo lugar, né? Que quando a gente é humilde, a gente para escutar a pessoa mais leiga que possa existir, não leiga de experiências de vida, né? Porque tem muita gente que não sabe ler, mas que tem uma história fantástica e que tem ensinamentos, tem lições para ensinar para a gente. Mas eu digo leiga, assim, de conhecimento técnico, de saber alguns conteúdos mais modernos, vamos dizer assim. E às vezes a pessoa faz, não vai saber de nada, então ela não tem nada a acrescentar na minha vida. E aí é onde você peca, né?
de não dar ouvido para uma pessoa que talvez lhe trouxesse uma lição, igual muitas pessoas trazem assim quando você senta, por mais humildes que elas sejam, por mais leigas que elas sejam, elas sempre têm alguma coisa para lhe ensinar. Igual eu falei, todo mundo, quando você senta com alguém, dali você tem que filtrar alguma coisa. Porque senão você não senta mais. E às vezes são lições de vida que você nem imaginava que iam sair dali, né? É se dar a oportunidade De ouvir. de ouvir, de entender o lado do outro, de entender que a forma que eu penso não vai ser a forma que vocês pensam e tá tudo bem. Eu tenho o direito de pensar de um jeito, vocês têm direito de pensar do outro. E aí, pensando nisso, né? Em o que as pessoas têm para nos ensinar. Qual foi a experiência que Manu teve em relação ao produtor rural? Aquele que está lá na ponta. Que mexeu com Manu, que disse assim, poxa, isso aqui eu vou levar para o resto da minha vida. Eu entendo hoje, porque é muito difícil quando você está na posição do transporte, porque você vai lidar com o cliente do cliente, né? O cliente não é meu, o cliente é da indústria e quem trata diretamente com ele sou eu. E o que eu vi de solução foi estar junto. Quando eu via que tinha alguma coisa errada, eu ia lá verificar. Eu tinha contato direto com os produtores. Eu tinha apoio dos produtores. Chuva mesmo, eu não ligava para a fábrica. Eu ligava para o produtor. Fulano, arruma um trator para mim, estou com um caminhão atolado não sei onde. E eu nunca recebi um não, mesmo eles não sendo meus clientes. E aí, quando eu saí do leite, eu lembro que eu mandei uma mensagem me despedindo de todos os produtores que eu atendia. Todos que eu tinha contato, eu mandei uma mensagem agradecendo inclusive todo o aprendizado e o apoio desse período. E aí teve um dos senhores lá da região de Major Isidoro, por ali, eu não lembro exatamente a cidade, e ele disse assim, minha filha, eu tenho 30 anos de leite. Oi, tá difícil de ver um homem que trabalhe como você trabalha. Se a pessoa liga para você 2 horas da manhã, você atende. Se liga para você 10 horas da manhã, você atende. Se liga de tarde, você atende. Você dorme que horas? Eu disse a hora que dá. Mas é o atender. E o produtor, ele faz a maioria deles, lógico que em tudo tem pessoas e pessoas, mas eles têm uma habilidade muito grande de servir. Se você souber lidar com eles estão prontos para servir sempre. Que é algo que às vezes da fábrica a gente não, da fábrica dos laticínios, a gente não recebe esse apoio. Eu tive o apoio e consegui resolver muita bronca muitas vezes porque eu me aproximei do produtor. É o estar perto, né? É o estar perto. E a atenção. E é você também estar disponível para ajudar. Isso. Também o que eles precisavam de mim, que eu podia fazer, eu fazia. Mas é você ouvir de novo, né? E você ser acessível. E você não é melhor do que ninguém. Não. É entender que na cadeia todo mundo precisa de todo mundo e cada um tem a sua importância. E é você sair também, não, Manu é só do transporte, mas fulaninho precisou de outra demanda que não era de Manu. Mas Manu se disponibilizou. Não, eu conheço fulano que talvez resolva o seu problema. Então tá nesse resolver, tá nesse agir de Manu. Aí ele ele vai ser grato a você assim, pelo resto da sua vida. Aí faz fulaninho. Manu é topada demais, porque ela veio aqui, resolveu o problema do transporte, ainda resolveu outro problema que nem era dela. E ele deu pitaco. Mas eu acho que é isso, é você ser disponível, você ser acessível e você se disponibilizar a não só fazer o que você é pago para fazer, mas servir, o servir. Que tá faltando. Tá faltando. Em muita coisa, essa habilidade, essa vontade de servir. E você vê isso nas pequenas equipes na empresa. Você vê as pessoas querendo concorrer o tempo inteiro. Eu sou melhor, sou melhor. Eu não consigo ser melhor sozinha. Não você existe não cresce equipe. sozinha. É equipe. E você não cresce sozinha. Não. E na hora que você apoia o outro para crescer, a lei do retorno ela é muito justa. Mas daqui a pouco você vai receber de volta, seja como for.
aquilo que você fez que você não sabia nem que estava fazendo diferença na vida daquela pessoa. Certamente faz. Faz. Eu não Faz tenho e... dúvida disso. Quando você abençoa a vida de alguém, Deus, ele se encarrega de abençoar a sua também. E a vida é uma roda gigante, né? E aí eu costumo dizer que todas as pessoas que eu conheci, desde, pronto, na mudança, na minha transição de carreira, Garanhuns não tinha o hábito de pagar para fazer um recrutamento. Porque as pessoas recebem vários currículos por dia. Uhum. E eu comecei na operação de formiguinha, dizendo a todo mundo que eu conhecia que eu estava fazendo esse trabalho. E, coincidência ou não, eu iniciei em março com a RHF. Minha primeira vaga foi dia 29 de dezembro, fazendo uma vaga para o Laticínio Serrano, na época. E quem me indicou foi um colega do Leite. Então, networking, relacionamento, é tudo. A gente não sabe amanhã quem é que vai dar a mão a gente e a quem é que a gente vai dar a mão. É. Mas essas pessoas, de alguma forma, que passaram pela vida da gente, elas passaram por algum motivo. E pode ser que a gente encontre com elas no futuro. Certamente também. Por isso que é sempre bom a gente deixar uma boa lembrança, uma boa semente Sempre. plantada ali, porque não esperando de ninguém, porque Não. eu acho que quando você faz esperando também não é a mesma coisa. Não. Mas quando você planta uma semente do bem, você vai colher uma semente do bem em algum momento da sua vida. É isso aí. Tem que ser algo que você faz de coração, né? Não é pensando na lei do retorno Não. ou no que aquela pessoa vai lhe servir depois, né? Não, senão você está fazendo negociação, né? Isso, né? É você realmente estar disposto a fazer, né? E a partir daí as coisas realmente elas acontecem, né? Mas isso é real, né? Isso acontece muito. E às vezes a gente consegue abençoar a vida das pessoas só com um bom dia. E isso faz diferença. Então, numa fábrica, quando a gente entra hoje, o olhar tem que ser diferente. Eu não tenho que olhar de quem está na produção até quem está na gestão. Meu olhar tem que ser diferente, né? Então, eu preciso enxergar todas as pessoas. Eu preciso entender, ver e ouvir todos eles, né? E isso, às vezes, faz uma diferença significativa no nosso trabalho. E gente tem que ser tratado como gente. Eu tenho certeza que por onde vocês passam ainda hoje, assim como por onde eu passo, onde a gente tem os maiores problemas dentro da empresa, de baixa produtividade, de insatisfação. Se você fizer uma pesquisa de clima, em algumas empresas, o maior problema é porque as pessoas não são tratadas como pessoas. Porque elas não são tratadas com a devida importância delas. Entendendo que cada um é importante. Não tem ninguém mais importante que ninguém. Eu digo que na empresa, o dono não é mais importante porque ele precisa de todo mundo. A única diferença é que ele tem o poder de fechar a empresa quando ele quiser. Só essa. Só. E também não tem poder nenhum, porque se todo mundo disser, eu não venho amanhã, acabou-se. É. Então, Ele pode até achar, mas aí ele perdeu a configuração da empresa, ele vai levar mais tempo. então a gente precisa saber que as pessoas precisam ser tratadas como elas devem ser tratadas. E aí, a diferença no resultado, ela é clara, muito clara. Falando em tratar pessoas, eu acho que também quando a gente já traz isso do dia que a gente nasce. Acho que todo mundo nasce com uma índole que é moldada pelos pais. Quem é Manu como filha? Você traz algum ensinamento que você teve do seu pai, da sua mãe, do seu avô, que seja? Eu digo que, principalmente quando a gente trabalha com liderança, né? A gente tem alguém que é líder de referência. Então, eu venho de família de empreendedores. Meu bisavô teve 32 dias de estudo e colocou vários tipos de negócio. Tinha mercearia, de tudo ele fez. E depois meu pai, né? Meu pai, um empreendedor, ficou como arrimo de família com 20 anos e ele não gostava muito de estudar e foi quem seguiu. Meu avô era caminhoneiro, eu venho de família de caminhoneiros, então o transporte não é por acaso na nossa vida.
E eu acho que essa garra do empreendedorismo, essa coragem, que não é a falta de medo, né? Mas a coragem de arriscar, a coragem de fazer diferente, a visão de olhar para frente, que ninguém faz isso e eu vou fazer e vai dar certo. Eu trouxe do meu pai. Meu pai, ele, para mim, é um exemplo de empreendedor e, em muitos momentos, um exemplo de líder, apesar de ter algumas coisas que eu discordava dele, mas ele sempre foi uma pessoa que influenciou e que inspirou quem estava ao redor dele. E essas são características muito importantes da liderança. E hoje, qual é o exemplo que Manu quer deixar para os filhos dela? Aquela lembrança que eles tenham e digam assim: isso aqui foi minha mãe que me ensinou. Quando a gente fala de filho, o olho mareja, né? Falar de filho é difícil, mas eu sempre quis que meus filhos se orgulhassem de mim, de, de ter feito coisas diferentes mesmo, de ter tido coragem, de ter arriscado, de não ter tido medo de mudar, porque a gente precisa estar pronto para se adaptar. A vida é assim, a vida não é do jeito que eu planejei. Eu planejo, eu preciso planejar, mas eu posso precisar recalcular a rota no meio do caminho. E eu queria que eles aprendessem um pouco dessa coragem, dessa. Aí com medo mesmo, porque é necessário que a gente não olhe para trás. E se for preciso, que a gente recalcule Recalcule a rota. a rota sem frustração e que lá na frente vai dar certo. Se não for por esse caminho, vai ser por outro. Sempre sabendo que se eu tenho Deus, se eu tenho coragem de trabalhar, vai dar certo. Uma hora vai dar certo. Não tem como não dar certo. E essa é uma outra coisa que eu aprendi com meu pai, a ter fé. Nos momentos mais difíceis da vida da gente, do negócio. Eu me desesperava, eu muito nova, imatura, ele olhava para mim e fazia: confie. Entregue a Deus, faça a sua parte e confie. E aí Vai dar certo. aí vem uma pergunta importante, né? Quem é Deus para Manu? Deus é uma força superior que sem ela eu acho que não há vida. Eu vejo Deus na natureza, eu vejo Deus no pôr do sol, eu vejo Deus no mar. Eu sempre, outra coisa, dos momentos muito difíceis da minha vida, a gente vai se descobrindo, né? Eu sempre procurei a natureza. Naquele momento eu entrava em comunhão com Deus. E Deus para mim é isso, é a força superior e é a força que a gente precisa para seguir. Certeza. Quer perguntar mais alguma coisa, Ana? Não. Acho que foi suficiente. A gente queria te agradecer, Manu, pela aula, de como tratar pessoas. Você tem isso bem como pessoa, não só como RH, como recursos humanos, mas o seu tratar com as amizades, com sua família, é bem nítido que você tem esse tino mesmo, que algumas pessoas não têm, e que elas precisam se descobrir pro que é melhor para a profissão, né? Porque às vezes tem gente que não que é dono da empresa, mas não sabe lidar. Então ele vai ter que ir lá contratar alguém para lidar, para ver se aquilo ali anda. Porque não adianta você ter o dinheiro, o poder aquisitivo e pensar que você pode comprar tudo ou pagar por aquilo. Você tem que, se você não sabe tratar, você sai dali, paga, claro, mas Exatamente. paga para alguém que sabe gerir. Porque aí você também vai poupar dinheiro, você vai poupar tempo, você vai poupar estresse e tudo mais. Então, acho que quando as pessoas conhecem e sabem qual é o lugar dela e qual é a missão de vida também, elas conseguem viver melhor. E a gente queria lhe agradecer imensamente por ter aceitado o convite de vir conversar com a gente nesse episódio e dizer que você é uma pessoa muito especial pra gente. E é isso. Eu tenho um agradecimento especial, né? Manu sabe que o lugar dela no meu coração é
um lugar cativo, né? Hoje eu mandei mensagem para ela para a gente confirmar algumas coisas do episódio, né? Estava tudo certo, horário e tudo mais. E ela disse, eu estava pensando em você, né? Eu disse, é questão de conexão mesmo, né? E eu quero agradecer a você publicamente, né, em rede nacional, por você ter me ensinado que eu não tenho que guardar minhas asas, né? Se eu tenho asas, elas foram feitas para voar. Eu não vou esquecer nunca disso. E se eu tô hoje onde eu tô, foi por essas palavras que você me disse. No dia que você me disse isso, eu guardei aquilo no meu coração. Eu disse, se Deus me deu asas, eu vou treinar até elas funcionarem. E eu perdi o medo de voar, né? Então, muito obrigada. Nada mais justo do que você estar aqui conversando conosco. Foi a primeira a saber da nossa ideia maluca de lançar um podcast. Foi a primeira a vibrar com nossa ideia. Então, muito, muito obrigada. Chega, suspirei, né? Eu que agradeço, meninas. Eu quero estar sempre por perto para ver todos os voos que vocês vão dar ainda. A gente tem muita coisa para fazer junto e eu tenho certeza que essa conexão, ela não vem de hoje, né? A gente vai alimentando ela e ela vai crescendo. E quando eu tinha 14 anos, eu fiz um teste vocacional e ele disse que a minha vocação era cuidar de pessoas. E eu, ignorante, achei que era fazer medicina, né? Hoje, eu tenho certeza que aquele teste estava certo. Que cuidar de pessoas é o que me faz feliz, é o que me motiva a todos os dias acordar, a tentar descobrir o talento de uma pessoa que está ali numa entrevista e que às vezes está tão desacreditada e mostrar a ela o potencial que ela tem. Porque o problema maior das pessoas é que elas não conseguem reconhecer nelas o potencial que elas têm. E isso precisa trabalhar muito o autoconhecimento para a gente entender até onde a gente consegue ir. Muito obrigada. Para mim é uma felicidade estar aqui. Eu fiquei com medo, né? Deixa eu ver. Ainda estou tremendo um pouquinho. Mas foi uma delícia estar aqui com vocês hoje. Obrigada. Deixa aí o @ Manu, para o pessoal que está precisando de um RH, que você faz esse serviço para pequenas e médias empresas. Fale do seu serviço um pouquinho, do Instagram, se tem algum site que as pessoas podem entrar em contato. Bom, eu sou a RHF desde 2018. A RHF é uma empresa nacional, tá? Eu sou franqueada em Garanhuns. E o meu Instagram é @emanuele, com 2 L's e Y no final, _AlvesRH. Lá tem o da RHF para os candidatos para seguirem, entenderem um pouco de carreira. E lá também tem o meu número de contato, fiquem à vontade. Primeiro momento, com quem quiser conhecer o meu trabalho, eu estou à disposição, a gente agenda um horário, a gente faz um online, o que couber para a pessoa, mas eu estou sempre à disposição. E a gente vai introduzir o RH aí nos laticínios, nos pequenos, nos médios, vamos crescer junto. O bom do laticínio é porque eu já conheço o perfil do povo que precisa trabalhar, né? Depois de 16 anos trabalhando com indústria de leite, a gente já sabe mais ou menos. Vamos entrar no mundo aí. Precisa. Estou sempre à disposição. Obrigada, meninas. Então é isso, pessoal. Muito obrigada por assistirem. Comentem se gostaram. Se não gostaram, comentem também. A gente vai melhorar. Dá like, siga, segue e compartilha. Siga, curta, comenta e compartilha. Ainda não aprendi, ó. Já é o 3º, 4º, não sei. Mas ainda não aprendi. Curta, siga, compartilha, ative o sininho, comente bastante. E é isso, minha gente. Ela ainda disse tudo o contrário, minha gente. É siga, curta. Eu já lhe disse que eu não sou de protocolo. Comente. Se botar um protocolo, eu faço ele todo contrário. Todo contra. Muito obrigada, minha gente. É isso. E até o próximo episódio.